É muito bom estar aqui, eu me sinto muito feliz em estar na igreja da Vila Matilde. E quando fui convidado para estar aqui hoje, fiquei pensando, qual seria a mensagem que nós precisaríamos ouvir no final da primeira semana do ano. E muitos textos me vieram à mente, mas quando sentamos para avaliar qual seria a mensagem, nenhum daqueles textos estava fazendo sentido, mas sim uma necessidade de uma reavaliação, de um recomeço, de um entendimento melhor sobre qual tem sido o nosso dia a dia, o nosso passo a passo, a nossa história com Jesus. Porque sim, creio eu que aqui todos temos uma história com Jesus, não é mesmo? Eu quero compartilhar com vocês um milagre que aconteceu aqui hoje na igreja. E me emociona porque isso não estava no plano. E quando é que nós temos planos de paz? Planos de bênção? Nunca. Nós queremos sim que tudo dê certo, mas na maioria das vezes não acreditamos que irá dar. E ontem à noite mesmo, em casa, eu estava comentando com a minha família que eu estou muito preocupado. Não é possível que a velhice traga para a gente, que hoje eu sou um menino meio para lá do meio, né? Eu estava falando ontem para minha família que não é possível que a velhice traz para a gente tanto mal-estar, tanta dor, tanta limitação. E eu mudei agora para uma casa que tem 2 escadas. E eu estou justamente numa fase em que eu não estou conseguindo dobrar os joelhos. E o Gabriel está ali no fundo. No final do ano, ele fez eu dobrar os joelhos ali mais de 20 vezes no estúdio. Em poucos minutos, gravando alguns vídeos. E ele viu a limitação que eu estava. E ontem à noite, na hora do culto, eu ainda estava com ela. E hoje aqui na igreja, Deus me libertou dessa doença. Eu fico com vontade de ajoelhar aqui para mostrar para vocês, mas vocês não vão sentir que eu estou sem dor, né? Mas eu estou sem dor. E eu vi uma cura miraculosa, porque eu não fiz nada de ontem para hoje, a não ser dormir. Mas dormir eu já estou dormindo todo dia também, mais do que o normal. Mas hoje, eu estou muito agradecido a Deus pela cura que Ele proporcionou para a minha vida. E eu quero dizer para vocês que tem cura para vocês também, amém? Não apenas física, mas espiritual. Cura para a família. Cura para nos tornar pessoas aceitáveis a Jesus. Sim, porque naturalmente deveríamos ser rejeitados, deveríamos ser jogados fora. Mas Jesus proporciona uma cura. Ele tira esse coração, Ele põe um outro coração e Ele nos considera filhos e filhas, queridos, amados, justos. Ele nos considera pessoas aceitáveis a viver com Ele para sempre, por todo sempre, por toda a eternidade. Amém?
Hoje vamos falar sobre um rapaz que estava cheio de planos. Era o dia 6 de janeiro e ele se reuniu com alguns amigos e acampou num lugar muito apropriado para que ele fizesse com que os planos deles fossem realizados. Não era apenas o plano dos 5, era plano de uma multidão. Muitos estavam engajados naquele projeto, no qual aqueles 5 jovens se apresentavam e se organizaram, se prepararam muito detalhadamente para que no dia 8 de janeiro eles conseguissem realizar aquele grande feito. Os preparativos estavam todos ok, os dias estavam chegando, os 5 estavam totalmente alinhados e a expectativa era grande. No dia 6 de janeiro, receberam uma visita que deu para eles muita força. E no dia 8 de janeiro, era o dia no qual eles já estavam acampados e esperavam que algo grandioso acontecesse. Era o dia 8 de janeiro de alguns anos atrás. Mas não. Eu não estou falando do dia 8 de janeiro de 2023. Eu não estou falando de um evento que aconteceu no Brasil. Eu estou falando de um evento que aconteceu há 70 anos atrás. É apenas alguns anos. E este evento aconteceu numa praia, lá no Equador. Aqueles 5 jovens haviam se preparado muito para terem o primeiro contato real com uma tribo totalmente hostil. Eles eram os Aucas. Os Aucas nunca tinham tido contato pessoal com pessoas cristãs. E aqueles 5 jovens tinham um sonho de falar de Jesus para aqueles indígenas. Durante as últimas 13 semanas, eles haviam feito contatos esporádicos e à distância. Levavam um presente, vinham embora. De repente viam que o presente tinha sido retirado. Houve um momento até de que um dos Aucas veio até eles trazendo uma ave. Não me lembro agora se foi uma arara. Mas deu de presente para eles também. Eles estavam desenvolvendo um contato muito bacana, muito intenso com os Aucas. O plano deles era definido. Nós vamos nos envolver com eles, vamos passar a morar na aldeia deles e vamos falar de Jesus para que todos eles possam ir para o céu felizes. O dia 8 de janeiro chegou e eles acampados naquela praia, do lado do aviãozinho deles, viram os Aucas chegarem. Mas eles estavam chegando correndo. A atitude foi um pouco estranha para aqueles homens. Um deles chegou a falar: será que é melhor a gente pegar as armas? E o Jim Elliot, que era o chefe da missão, disse: não pegaremos as armas. Ainda que eles nos agridam, não pegaremos em armas. Naquela tarde, do dia 8 de janeiro de 1956, os Aucas chegaram e não tiveram piedade. Mataram os 5 missionários sem que eles levantassem uma mão para eles. Não fazia sentido. Eles haviam se preparado por longo tempo. Por mais de 3 meses estavam fazendo contato com os Aucas. E agora então, o que queria dizer aquilo?
Às vezes, acompanhando a história, nós temos a impressão de que os próprios Alcas se assustaram com a atitude deles. 2 dias depois, as esposas dos 5 mártires do Evangelho perceberam que tinha algo errado. Porque era combinado de que todos os dias eles tivessem que ligar para elas. E já fazia 2 dias que eles não ligavam. Então uma missão do exército equatoriano foi até a praia dos Alcas, encontrou o avião intacto, as armas de fogo todas guardadas no avião e os 5 corpos dos 5 missionários. Todos ficaram chocados. Elizabeth Elliot, a esposa do líder da missão, fez uma promessa. Estes homens e mulheres fizeram isso apenas porque não conhecem a Jesus. Mas eles nunca mais farão, porque eu vou dar sequência na história do meu marido e eles conhecerão a Jesus. A esposa do piloto gostou da ideia. Falou, eu vou com você. Elizabeth Elliot pegou a sua bebezinha de 10 meses de idade. 2 mulheres Alcas que já viviam com ela. E se embrenhou mata dentro com a mulher do piloto. As 4. E a bebezinha. Chegaram na tribo Alca. E logo quando chegaram, e esse é um dos motivos pelos quais eu acho que a própria tribo Alca achou que exagerou. Logo que elas chegaram, a tribo fez uma casa para ela. E em seguida, ela começou a desenvolver uma amizade mais intensa, dia após dia, com aqueles indígenas. Os dias foram se passando. E naquele contexto todo de amizade, de relacionamento, de trocas culturais, a Elizabeth Elliot começou a falar para aqueles indígenas sobre o amor de Jesus. Eles sabiam que haviam assassinado o marido dela. Eles sabiam que haviam assassinado o marido da outra mulher que também estava com ela. Os tempos passaram, não sei quanto tempo, mas o líder daquela tribo aceitou a Jesus no seu coração. Depois dele, outros começaram também a aceitar a Jesus. Os anos passaram, muitos anos se passaram. A Valerie Elliot, aquela bebezinha que chegou na tribo com apenas 10 meses de vida, já era grande. E agora chegou o tempo dela ser batizada também. E o pastor da tribo Alca estava muito feliz em batizar a filha da missionária Elizabeth. Os dois entraram nas águas. E o pastor levantou as mãos para abençoar e batizar a menina. Mas antes disso, ele precisava fazer uma confissão. Valerie, fui eu que matei seu pai. Eu preciso que você me perdoe. E a Valerie,
tão cristã quanto o pai, tão cristã quanto a mãe. Respondeu para o pastor: a mesma graça que te alcançou, agora vai me alcançar. Eu não sei vocês, mas eu não me sinto cristão a esse ponto. Eu sei que aqui tem muitos cristãos verdadeiros, cristãos zelosos, cristãos de fato. Mas eu não me sinto tão cristão. Eu não me sinto tão perdoador, tão resiliente, tão cristão. A ponto de dedicar a minha vida em favor de pessoas que assassinaram minha família. Não tem nenhum plano de eu chorar aqui, tá? Mas empolgando aqui. Queridos, eu tenho uma pergunta a vocês. Por que será que nós olhamos para a vida de cristãos tão verdadeiros, tão incríveis, e às vezes chegamos à conclusão de que estamos tão distantes? São pessoas comuns, não estamos falando de personagens bíblicos, porque talvez os personagens bíblicos sejam para nós pessoas de outra era, pessoas especiais, pessoas inalcançáveis, inatingíveis. Mas nós estamos falando de um homem e de uma mulher que viveram há 70 anos atrás e que nasceram ali perto do Equador, casaram-se no Equador, foram pregar no Equador, tudo normal, né? Mas por que para mim não é normal? Por que eu não consigo fazer como eles fizeram? Por que eu não consigo ter o pensamento que eles tinham? Sabe, queridos amigos, queridos irmãos, como eu disse, quando eu comecei a estudar para a mensagem de hoje, ela saiu totalmente fora do que eu imaginava. E no meio do estudo, eu tive acesso a uma informação que talvez seja o real motivo de eu estar como um cristão que não pratica o cristianismo, como um cristão que não tem o amor verdadeiro de Jesus no coração. Eu quero contar para vocês, talvez a maioria de vocês já saibam, que existem alguns sapos na natureza, sapo mesmo, aquele que pula, que a Vitória não gosta e que alguns de vocês também não gostam, né? Existem alguns sapos venenosos. Alguém já ouviu falar de sapo venenoso? Alguém sabe o nome de algum sapo venenoso? Sapo boi? Sapo boi é venenoso? Alguém sabe o nome de algum outro sapo que seja venenoso? Eu fui pesquisar e eu descobri que o sapo morango é um sapo venenoso. Ué, puxa vida, não podia ser um nome de uma fruta mais espinhosa, né? Mas tudo bem, sapo morango é um sapo venenoso. Outro sapo venenoso também é o sapo flecha, o sapo dardo e um outro sapo também, o sapo azul. Tem muitos outros sapos que são venenosos. Mas eu fiquei chocado com uma informação. Sabem vocês por que estes sapos são venenosos? Alguém sabe? Ok, eles são venenosos e com isso eles se defendem, né? É um mecanismo de defesa. Obrigado, querido. Olha só, a alimentação desses sapos fazem com que eles se tornem venenosos. Agora, Felipe, Eudes,
Presta atenção. Qual tem sido a minha alimentação? Eu não estou falando do arroz e feijão que eu gosto, nem do macarrão e da lasanha que eu gosto. Eu estou falando de qual a minha alimentação espiritual. Porque eu estou em busca de ser um cristão de fato, um cristão verdadeiro. No entanto, qual tem sido a minha alimentação espiritual? Do que eu tenho vivido diariamente? E eu não estou falando da comida. Eu estou falando das minhas práticas diárias. Eu tenho exercido a fé. Eu tenho buscado o perdão. Eu tenho abandonado as mágoas. Eu tenho lutado contra a raiva e o desprezo a outras pessoas. Talvez esse não seja um problema de nenhum de vocês, mas é um problema meu. Talvez vocês estejam felizes praticando uma religião pura e intensa, mas eu vim aqui hoje confessar a vocês que eu não estou praticando uma religião pura e intensa. Eu tenho que dizer para vocês que em muitos momentos eu tenho uma intimidade com Deus, mas logo em seguida eu estou longe de Deus. E aqui no livro Desejado de Todas as Nações, na página 190, tem aqui uma frase muito importante. Eu quero ler para vocês. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo na alma é uma vertente no deserto, fluindo para refrigério de todos, e tornando os que estão prestes a perecer ansiosos de beber da água da vida. Você tem sido cristão verdadeiro a ponto de tornar-se fonte de água viva? As pessoas que te cercam já sabem que você é cristão, já sabem da sua fé e já sabem o quanto você pode ajudá-las, contribuir para que elas possam chegar ao céu. Você tem que ser fonte de água viva. Todo cristão nasce no reino do céu como um missionário. Olha, irmão, eu gosto muito de Jesus. Jesus é a minha vida. Agora, falar do amor dele, eu não tenho coragem. Não tenho facilidade. Olha, irmão, gosto muito de Jesus. Jesus me salvou, devo tudo a ele. Mas esse negócio de me expor, falar da minha religião, não me sinto confortável. Todo cristão nasce no reino do céu como um missionário. Sabe, querido, querida, exercitar o cristianismo é uma forma de fortalecer o cristianismo. Quem aqui frequenta a academia? Levanta a mão. As câmeras não vão mostrar, pode levantar a mão, hein? Beleza. Quando você vai lá na academia, tem gente que faz... Bom, eu não sei a diferença de uma academia para outra, então não vou falar. Mas vamos lá. Quando você pega um peso, a primeira vez, você pega lá 3 quilos. Não sei se é 3 quilos, mas estou calculando aqui. Acho que 3 quilos eu aguentaria. Dali um tempo, aumenta um pouco. Aumenta um pouco o peso e aumenta um pouco o que também? O músculo, a força. Quanto mais cristão você for, mais cristão você será. Quanto mais você exercitar o cristianismo, mais cristão você será. Eu exercito o meu músculo e ele se fortalece. Eu exercito o meu intelecto e ele se fortalece. Eu exercito o meu coração e ele se fortalece.
Se eu quero ser um cristão verdadeiro, se eu quero ser um cristão que flui a fonte de água viva, eu preciso praticar. Mas eu não sei nem por onde começar. Eu quero levar vocês a uma história bíblica. E, claro, como eu disse agora há pouco, parece que as histórias bíblicas são momentos inalcançáveis, inatingíveis. Mas esse aqui é alcançável. Antes, porém, eu quero contextualizar vocês. Nós vamos falar sobre Elias. E vamos recapitular. Elias foi um homem que foi muito corajoso, né? Ele desafiou o rei, apontou o dedo na cara do rei e falou um monte para ele. Isso era assustador. Porque o rei podia mandar matar, né? E aí ele falou assim, olha, a partir de hoje não chove nesse país, hein? E foi embora. Mas que desaforado, né? Como assim não chove? Podia falar que não vai, que o rio vai, que os peixes vão ficar doentes. Ele podia jogar uma praga, um veneno no rio e os peixes ficarem doentes. Podia dizer que aquelas árvores do lado de lá vão tudo ter uma doença. Ele podia jogar um veneno lá. Agora, não chove. A partir de hoje não chove aqui. Enquanto eu não disser que vai chover, não chove mais. E sumiu. Puxa vida. Olha só. Ele fala assim, enquanto eu não disser que vai chover, não chove mais. O homem fala isso e some. Pelo menos se ele estivesse por aqui, a gente sacudia o pescoço dele até ele falar, vai chover. Mas não, sumiu. Então ele estava sendo um problema para Israel, naquele tempo. O tempo passou e de repente, 3 anos e meio depois, Elias aparece. Quando ele apareceu, claro, todo mundo ficou alvoroçado. O rei até falou, você é o perturbador de Israel, né? Ele falou, eu não, você que é. Mas era desaforado Elias, né? Ele já estava numa situação perigosa. Agora ele estava se colocando numa situação ainda mais perigosa. E ele falou assim, olha, quer saber quem é o verdadeiro Deus? Quer saber como resolver todo esse problema? Vamos lá em cima da montanha e vamos realizar um desafio entre os deuses de vocês e o meu Deus. Eles toparam. Foram lá, se descabelaram, se rasgaram, gritaram, choraram. Tudo para que viesse fogo do céu. E o problema nem era o fogo, né? O problema era a água. Aí agora Elias fala assim, eu vou então agora fazer descer o fogo do céu, eu vou provar para vocês quem é o Deus verdadeiro. Esse momento todo era apenas para que Deus pudesse ser manifestado no meio de uma nação que havia se esquecido de como Deus era. Agora nós vamos ler a sequência aqui. Eu queria fazer uma pergunta aqui, Michel. Será que alguns conseguem ajudar na leitura? Com algum microfone? Seria legal. Nós vamos abrir a Bíblia em 1 Reis 18. E nós vamos ler do verso 30 ao 39. Então Elias disse a todo o povo, aproxime-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Então vamos lá, vamos aqui fazer um entendimento sobre essa leitura. Elias precisava provar, mostrar para as pessoas que Deus ainda era real. O que foi a primeira coisa que ele fez? Está escrito aí. Reparou, reconstruiu o quê? Talvez isso precise acontecer na sua vida. Talvez isso precise acontecer na minha vida. Reparar o altar. Muitas vezes nós poderíamos dizer claramente que o altar
pode ser erguido na sua casa todos os dias, de manhã e à noite. Vamos continuar a leitura. Quem pode continuar ajudando aí? Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala, capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. Vamos parar aqui. Vocês se lembram que o problema de Israel não era fogo? Era o quê? Eu não sei de onde que o Elias mandou tirar tanta água. No alto da montanha, com 3 anos e meio de seca, ele joga água, joga mais, joga de novo. Ele fez uma valeta dessa largura e talvez dessa profundidade e encheu essa valeta de água, jogando no altar. Nós precisamos agir em nome do Senhor com ousadia, com confiança. Se temos certeza de que Deus é real, de que Deus é fiel e de que Ele vai realizar a sua promessa, nós podemos agir com ousadia. É isso que Elias está nos mostrando nesse momento. Vamos continuar a leitura. Agora estamos no verso 36. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-lhe à frente do altar e orou: o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus de Israel, e que eu sou o seu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. Também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Queridos amigos, nós precisamos entender alguns detalhes aqui. Quando nós confiamos no Senhor, algum milagre irá acontecer ao nosso redor. Pode ser que seja até através de nós, mas precisamos ter a convicção, a mesma convicção que Elias tinha. Eu sou teu servo, ó Deus. Não sou eu que faço, é Deus quem faz. E quando confiamos que Deus fará, podemos ir adiante e clamar a Ele com segurança, com convicção, pois a promessa se cumprirá em nossas vidas. O que foi que aconteceu naquele dia? Caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, fundiu as pedras, acabou com a água toda. E alguns minutos depois, por causa também de um relacionamento íntimo e pessoal de Elias com Deus, voltou a chover em todo o país. Eu não sei você, mas eu vejo essa história e ela me encanta. Porque eu quero ter esse relacionamento com Deus. Eu quero que Deus produza milagres ao meu redor. Mas a pergunta que fica é: eu tenho me envolvido com Deus a ponto de pelo menos perceber os milagres que acontecem ao meu redor? Porque os milagres são permanentes, são constantes. Eu contei para vocês um milagre que aconteceu aqui hoje, mas eu poderia dizer assim: nossa, estou melhorando. Mas eu tenho convicção de que foi um milagre. Eu tenho convicção de que Deus ainda atua entre nós. Eu tenho convicção de que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pode ser que você, ou eu mesmo,
olhemos essa história toda e digamos assim: eu não estou encontrando uma maneira prática ou sistêmica de me reaproximar de Jesus. Eu me afastei muito. E agora eu não sei um caminho. Eu quero dizer a você, querido amigo, querida amiga, quando Jesus esteve entre nós, a prioridade da vida dele era amar, era compartilhar coisas boas. Jesus nasceu indefeso, foi criado por uma família humana, mas logo em seguida ele demonstrou grande poder, e este grande poder vinha através do amor que ele compartilhava. Queridos amigos, queridos irmãos, o amor de Jesus, ele é tão grande, ele é tão verdadeiro, ele é tão intenso. Ele produzirá em nós o mesmo desejo de ajudar os outros. Talvez eu esteja falando hoje com pessoas que desanimaram um pouco de ter um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Talvez estejamos entre pessoas que querem se reaproximar de Jesus, intensificar essa relação. Para vocês eu quero dizer uma coisa: da mesma maneira como Jesus abriu seus braços na cruz e se entregou por você, Ele continua hoje com os braços abertos. Avalie a história de Cristo, avalie o tanto de sofrimento que Ele teve por você, analise cada passo, cada atitude de Cristo, e pense: se Ele continua com os braços abertos para te receber, por que não reencontrar-se com Ele hoje? Sabe, se você e eu tivermos essa decisão hoje, tenha certeza, Ele não ficará mais com os braços abertos. Ele vai te abraçar. Hoje Ele está com os braços abertos. Chorando, caminha sozinho. Ele sabe que o tempo já chegou. Carrega nos ombros a amarga tarefa de amar aqueles que não têm valor. Seus braços e se entrega por você. Chora em angústia, pois não sabe se você vai aceitar o seu amor. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida. Ao olhar o seu amor,
assim capaz de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida ao olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Talvez algum dia você compreenda toda a angústia que Ele suportou por você. Jesus poderia cruzar os seus braços e deixar a humanidade perecer. Seu amor foi maior que a sua razão, pois reconhece que sem Ele a nossa vida é um mal sem solução. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida ao olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida ao olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te Amém. Que nesta manhã nós possamos entender que se não quisermos ser venenosos, precisamos nos alimentar de coisas melhores. Existe um pensamento que diz que o segredo da vitória final é a batalha diária. Eu quero dizer para você que nesta batalha diária, você tem um general. E este general nunca perdeu nenhuma batalha. Você pode se apropriar das vitórias dele. Ele quer te tornar um vitorioso. Se você quiser, você pode fazer uma amizade ainda maior com ele. E você poderá viver para sempre ao seu lado. Quero te convidar agora para uma oração. Vamos orar? Todos de joelhos. Querido Deus, nós sabemos, Senhor, que em nosso dia a dia
temos sido bem distantes de Ti. Temos dado prioridade para tantas coisas. Temos colocado o Senhor numa lista de tarefas apenas. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos ensine a colocar-te como prioridade em nossas vidas. Precisamos, Senhor, aprendermos mais de Ti, convivermos mais com Teu santo amor e assim, Senhor, espalharmos esse amor a todos que nos cercam. Querido Deus, Tu que sabes de todas as coisas, Tu que conheces os nossos corações, nós te pedimos nesse instante que o Senhor promova uma transformação completa, uma cura imediata. Precisamos de Ti para podermos prosseguir em frente. Precisamos, Senhor, da Tua direção, da Tua unção, da Tua liderança, para que não nos desviemos nem para a esquerda, nem para a direita. Querido Deus, dá-nos Tua paz, dá-nos o Teu perdão e dá-nos a Tua graça. Te pedimos tudo e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém.